Se os alienígenas existem, como podemos nos comunicar com eles? Se enviássemos uma mensagem, o que ela diria? Como a enviaríamos? Duas organizações têm a missão de vasculhar a vastidão do espaço em busca de sinais de vida extraterrestre. Mas se leva centenas, milhares e até mesmo milhões de anos para a luz de estrelas distantes chegar à Terra, quanto tempo levaria para que um alienígena respondesse aos nossos chamados? Será que há alienígenas fazendo contato conosco neste exato momento? A próxima grande guerra, se e quando ela vier, será uma luta de duas vertentes, a do espaço digital e do espaço sideral. Mas o controle do espaço digital é brincadeira de criança comparado ao domínio do espaço sideral. E a corrida entre as superpotências, até onde sabemos, ainda não tem vencedor. Para controlar o nosso mundo, é só controlar o espaço. Recentes notícias sugerem que a China, a Rússia e os Estados Unidos estão empenhados em uma nova corrida espacial de alta tecnologia, assim como os planos para a criação de satélites como armas espaciais. Mas há informações vazadas de que os Estados Unidos já vêm militarizando o espaço em segredo há 50 anos. Venha conosco investigar a existência de uma força espacial dos Estados Unidos em Alienígenas. Cada movimento está sendo monitorado. Existem milhões e milhões de câmeras, onde quer que você for. Todas as conversas são gravadas. Os celulares enviam informações sobre com quem conversamos todos os dias. E todos os segredos estão expostos. Estamos chegando a uma situação em que, ao apertar uma tecla, você pode descobrir o que quiser sobre uma pessoa. Com o avanço da tecnologia, existem informações sobre tudo e todo mundo. Está se tornando mais acessível do que nunca. Mas nessa era de acesso ilimitado, devíamos perguntar não só quem está nos observando, mas de onde? Esses observadores extraterrestres estavam por toda a Terra nos tempos antigos, observando as pessoas na Terra, a civilização crescer. E é preciso perguntar, isso não acontece ainda hoje? Sabemos que desde o Big Bang, o universo está se expandindo e, portanto, o espaço-tempo como um todo está esticando. Então, com o universo pequeno, um minúsculo buraco de minhoca é criado. Quando a estrutura toda se expande, o buraco de minhoca também se expande. Então pode haver um buraco de minhoca muito grande agora. Se os buracos de minhoca foram criados nos primeiros estágios do universo, que seres celestes já os tenham usado para viajar para a Terra no passado distante? É possível que os buracos de minhoca sejam portais estelares e os seres que os atravessaram podem explicar como os homens interagiam com os deuses antigos. Chihuahua, México, a apenas 200 quilômetros da fronteira com o Texas. Remonta a 1200 depois de Cristo. Conhecido como Paquimi ou Casas Grandes, 200 câmaras de argila, foi escavada, revelando uma cidade bem planejada. Segundo as lendas, Paquimi era um lugar sagrado, visitado por seres estelares durante séculos. Os Tarahumara os descrevem como leves, altos e loiros, e dizem que esses entes misteriosos emergiram de passagens nas ruínas. É possível que esses locais representem um portal estelar em que humanos extraterrestres eram vistos indo e voltando em épocas oportunas do ano, quando o portal se tornava ativo. Os Tarahumara realmente acreditam que seres celestes existem até hoje no deserto de Chihuahua. Acreditam que essas pessoas altas e loiras são os herdeiros do povo celeste que os trouxeram para este mundo. Acreditam que há um portal e que esses seres celestes o usam até hoje para se transportarem para vários lugares na Terra e fora dela também. Se os extraterrestres realmente vieram para a Terra para ajudar a humanidade, o que aconteceu com eles? Talvez a resposta seja encontrada em uma das mais poderosas sociedades secretas do mundo antigo que ainda existe hoje. Holanda, 24 de março de 2014.
58 líderes mundiais se reuniram no Fórum Mundial de Haia para a terceira cúpula bianual de segurança nuclear. No centro da sala havia um holograma gigante girando em uma pirâmide, com 3 pequenas pirâmides de cabeça para baixo dentro dela. Esse símbolo, que também é usado como um bottom pelos delegados, é o logotipo oficial da cúpula. Mas há quem diga que ele representa outra coisa. O olho que tudo vê dos Illuminati. Essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt, na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores. Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje? Infiltrados nos mais altos níveis da sociedade. Os mesmos extraterrestres, conhecidos nos tempos bíblicos como os vigilantes. E como evidência, eles apontam para um dos símbolos mais proeminentes dos templários. O mesmo símbolo que estava virtualmente presente na cúpula de segurança nuclear. O olho que tudo vê. Esse símbolo, que às vezes é apenas um olho, mas muitas vezes aparece como um olho dentro de uma pirâmide, foi usado pelos antigos egípcios, cavaleiros templários, Rosa-Cruzes, maçons, Illuminati, e está até incorporado no grande selo dos Estados Unidos. É um símbolo mais comumente interpretado pelo significado de que alguém ou alguma coisa está nos observando. Estaria o símbolo do olho que tudo vê secretamente nos dizendo que os vigilantes ainda estão aqui na Terra, trabalhando nos bastidores, em sociedades secretas, e até mesmo nos níveis mais altos dos governos. Curiosamente, o livro de Enoque nos fala sobre a chegada dos vigilantes, mas não fala de sua partida. Registros dizem, como descrito no livro de Enoque e em outros tipos de literatura, que quando os vigilantes desceram, eles adulteraram o código genético humano, introduziram tecnologias escondidas, séculos antes de quando seriam reveladas. As coisas estavam fora dos trilhos. Então foi ordenado por algum tipo de poder celestial que teríamos que começar do zero. A Bíblia não diz o que aconteceu com eles, mas as outras lendas dizem. Nas lendas místicas, ensinam que um bom número deles escapou do dilúvio, indo para lugares ocultos e secretos. E teriam eles não só sobrevivido, como também conseguido viver entre nós em segredo por milhares de anos? Eram as mesmas entidades normalmente identificadas hoje como alienígenas cinzas. Será possível que os extraterrestres que nos vigiam há milhares de anos, na verdade, nos conduziram a este ponto? Será que a nossa dependência crescente de computadores, celulares, tablets e qualquer outra coisa ligada à internet é o produto de um desígnio extraterrestre, dando aos vigilantes mais do que nunca acesso a nós? Agora estamos vivendo em uma época na qual todo mundo está literalmente carregando uma câmera e um microfone na mão ou no bolso, que podem ser ativados remotamente ou até mesmo por hackers. As webcams em todos os laptops e os microfones podem ser facilmente ativados remotamente. Parece mesmo que, por causa da tecnologia, esses extraterrestres intensificaram o monitoramento e observam cada pequeno detalhe do que se passa. E eles querem ver o nosso planeta, cultivar certas civilizações que são voltadas para a tecnologia. Mas há quem acredite que a sociedade altamente conectada na qual vivemos agora fornece até mesmo mais implicações chocantes. Dizem que os extraterrestres, na verdade, podem estar ligados a líderes mundiais, monitorando todos e cada um de nós, em um esforço para buscar os vigilantes que ficaram escondidos entre nós por milhares de anos. O governo dos Estados Unidos tem a prova de que pelo menos 3 grupos extraterrestres e em busca de domínio geopolítico estão em conflito uns com os outros atualmente no planeta. Mas também nos apresentam a ideia de que estamos lidando com inteligências que, na verdade,
Podem nos fazer mal e nos têm feito mal. É como se houvesse partidos políticos no cosmos. Desde o início da década de 1960, começamos experimentos de viagem para fora do planeta. Já estivemos na Lua, mandamos sondas para Marte e para além das fronteiras do nosso sistema solar. Para que se estabeleça uma presença permanente no espaço, desenvolvemos a Estação Espacial Internacional. Mas em 1986 aconteceu algo que muitos jamais esquecerão. O acidente do Challenger é uma lembrança brutal dos perigos das viagens espaciais e faz com que seja repensada a maneira como viajamos no espaço. O incidente também seria um grande golpe para um grupo ultra-secreto da indústria espacial americana. Menos de 2 anos após o acidente com o Challenger, o New York Times publica um artigo que surpreende a muitos. 32 astronautas que não faziam parte do programa espacial da NASA tinham sido cortados e depois associados com essa nova agência espacial, algo como uma nova agência ultra-secreta, de que ninguém sabia a respeito. O que mais o nosso governo poderia estar fazendo no espaço? Mais uma vez o governo se vê sob suspeita. Eles já até podiam ter uma força militar especial ali, a gente não sabe. Quando consideramos a história do corte dos 32 astronautas desse programa secreto, existe uma tendência a pensar que o programa, em sua totalidade, tinha sido cortado. Mas nas minhas experiências de cortes do governo, o que realmente acontece é que uma pequena parte do programa é que é cortada para satisfazer a opinião pública. Será que existe uma força espacial? Com certeza. Dá para esconder? O governo conseguiria esconder do público? Com certeza. 15 de agosto de 1977, Universidade Estadual de Ohio, telescópio Big Ear. Possivelmente a melhor evidência de uma civilização alienígena surgiu em 1977, quando radioastrônomos detectaram no telescópio Big Ear um sinal que parecia ter todas as características que os cientistas esperariam de um sinal artificial. Quando isso aconteceu, os cientistas não estavam voltados para as telas, pois era um horário considerado de inatividade, era no meio da noite, e os cientistas só notaram na manhã seguinte. Às 11h16 da noite, o Big Ear registra um sinal 30 vezes mais alto que os sinais de ocorrência natural. 72 segundos depois, ele para abruptamente. O astrônomo de plantão, quando isso foi detectado, ficou tão chocado com o fato que escreveu a caneta na impressão do computador. Eles tentaram encontrá-lo novamente, mas ele não se repetiu, o que é algo que se espera de uma mensagem inteligente. Eles poderiam simplesmente ter transmitido a mensagem de uma vez e não tê-la repetido, não temos certeza. Será que isso significa que o sinal não era de um planeta alienígena, mas de uma nave alienígena? Isso explicaria o fato de não ter se repetido. Aconteceu um incidente similar em 2010. E ele foi chamado de um novo sinal WOW. O sinal era diferente de tudo o que eles já tinham detectado antes. Ele não foi reconhecido como uma galáxia, ou uma nebulosa, ou um pulsar, ou algo possível de se explicar. Então, eles tentaram encontrá-lo novamente, procurando pela mesma área no céu e esperando que o sinal se repetisse. Mas, infelizmente, não aconteceu. O novo sinal WOW é incomum porque foi descoberto em uma frequência conhecida por ser inaudível. Há uma parte muito silenciosa do espectro, conhecida como janela d'água, e objetos naturais não tendem a radiar nessas frequências. Finalmente, ele pareceu emanar de muito perto de uma estrela próxima que algumas pessoas dizem que talvez seja o lar de um planeta onde possa haver algo na chamada zona habitável. Objetos voadores não identificados aparecem nos céus da Terra há milhares de anos. Descrições de discos voadores e o que parece ser algum tipo de aeronave já apareceram em alguns dos mais antigos desenhos das cavernas de que temos conhecimento. Os cientistas calculam que esses desenhos das cavernas sejam de 20 a 30 mil anos antes de Cristo. Isso com que estamos lidando são provavelmente discos voadores que eram vistos no espaço. Sabe, eu sei que as pessoas que já viram
Naves extraterrestres nos tempos modernos disseram, mas como ele pode estar fazendo isso? Isso não é possível usando uma aerodinâmica normal. Apesar de aparelhos antigravitacionais na forma de discos voadores poderem ajudar a explicar como os extraterrestres conseguem viajar em uma velocidade muito alta, existe, na verdade, outro meio de transporte interplanetário. É um meio que os humanos e talvez os alienígenas têm utilizado há séculos. A força bruta dos foguetes. Não há dúvida alguma de que, se investigarmos cuidadosamente este planeta, vamos descobrir que este planeta pode já ter ido à Lua, muito antes de termos ido à Lua com o homem em 1969. Quando você está lidando com esse tema e olha a literatura antiga, você tem que olhar pela perspectiva de como era essa experiência em uma civilização sem nenhuma base para entender a ciência e tecnologia. E eu acho que na antiguidade muitas pessoas viram alienígenas. Só que eu acho que a maneira como esses eventos eram relatados era em metáforas, de forma que fizesse sentido para eles. Há várias evidências de que o governo teria desenvolvido secretamente uma tecnologia de propulsão antigravitacional. Mas alguns especialistas acreditam que os nossos visitantes extraterrestres agora a veriam como uma ameaça e teriam começado a intervir numa tentativa de impedir que mais tecnologia caia em mãos humanas. Mas não será tarde demais. Nós teríamos passado de um ponto sem volta. E haverá um conflito interplanetário por essa tecnologia inevitável? E qual será o resultado final? Os extraterrestres têm tecnologia capaz de acabar com a raça humana quando bem entenderem. Se os extraterrestres forem capazes de usar esse poder antigravitacional na forma de uma arma, eles conseguiriam levantar enormes objetos e lançá-los como projéteis. No caso de um ataque em larga escala, cidades inteiras poderiam ser pulverizadas por frotas de OVNIs munidas de armas antigravitacionais. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra.